Fala galera, quarta-feira, já metade da semana foi, amanhã nós temos um treinamento, amanhã eu vou falar para vocês um pouquinho da cultura de treinamento que a Alemanha tem com os professores, que eu acho muito legal, mas até que amanhã não chega, vamos falar de hoje, como sempre a nossa reunião matinal hoje para esclarecer algumas coisinhas que estão desalinhadas com alguns professores. De novo, é muito importante isso, uma reunião por semana para poder alinhar algumas coisas, como nós estamos todo o tempo na escola, então isso acaba facilitando bastante o nosso trabalho. Depois eu tive aula com o nono ano de matemática e é sobre isso que eu quero falar hoje, um tema, na verdade, que não diz respeito a essa escola, mas de uma forma geral, todas as escolas, né, todos os alunos, enfim, que também já passei muitas vezes por isso, e aí hoje eu pensei, o que eu vou falar no vídeo? Antes de chegar nesse ponto, eu fiz uma aula de física também, com um ano que eles estavam para escrever o protocolo, né? Eu tenho 2 nono ano, ontem eu expliquei um experimento bem legal de física com velocidade, né? Um experimento muito simples que dá para trabalhar muita coisa, quem não viu ou se eu não lembrar, o ano que vem quando eu ver esse vídeo de novo, só voltar um dia antes eu vou conseguir saber então o que aconteceu. E por último agora, turma do 7º ano, depois do intervalo sempre um pouquinho mais difícil, precisei um pouquinho mais duro ali com eles, mas eles estavam super atentos porque na sexta-feira eles vão fazer um teste, então eles estavam super atenciosos. Bom, fiz isso também com o 7º ano hoje, com o que aconteceu com o nono ano, e vamos lá. Quem nunca precisou dar um passo para trás para dar 2 para frente, né? Esse ditado que a gente escuta muitas vezes. E foi o que eu resolvi fazer com o nono ano. Aí, de novo, né? Dentro das possibilidades que eu tenho aqui, de não ter material didático, de ser um pouco mais livre no conteúdo, né? Eu poder organizar o que eu vou fazer durante o ano. Então, isso me facilita muito, poder olhar para os meus alunos de uma forma um pouco diferente e trabalhar com eles aquilo que eu bem entendo, né? Ou entendo que é o melhor. Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho mais específico de matemática aqui agora, né? Nós estamos vendo no nono ano aqui aquelas... Agora vai ser difícil porque eu vou ter que lembrar os nomes de matemática em português. Vamos lá. 2 equações ou equação do primeiro grau, quando nós temos 2 equações e nós temos 3 maneiras de resolver, né? Tipo, uma é por adição, uma é por igualdade, eu acho... esse vídeo aqui vai ficar um pouquinho confuso, né? Enfim, temos 2 equações de primeiro grau, y é igual a 2x mais 5, e depois a outra equação, y igual a 3x menos 2. E a gente precisa encontrar o y e o x da equação. Tem 3 maneiras de resolver, e eu estou mostrando para eles, né, aquela mais simples que a gente iguala o y de um lado com o y do outro e resolve a equação de primeiro grau depois só com uma variável. Quando eu passei isso para eles, sistema, eu acho que se chama sistema equação de sistema, ou sistema de equação, fazendo a tradução do alemão, Gleichungssystemverfahren, se alguém quiser saber em alemão. Eu percebi que eles não conseguiam resolver uma equação simples, onde eu tinha uma variável só, né? Uma equação lá com uma variável x de um lado, x do outro, que ele passa para lá, passa para cá. Isso é uma coisa legal também na Alemanha, não se usa o passa para lá, passa para cá. O tempo todo é falado na balança, o que se faz de um lado faz do outro, e você vai eliminando. Isso é muito legal, eu acho que isso já deixa o aluno um pouquinho mais consciente da igualdade, né? Como trabalhar a igualdade em matemática. Foi uma das coisas que eu percebi logo no começo, quando eu entrei na escola, que eu reparei que eles não ficam nesse passa para lá, passa para cá, passa dividindo, passa multiplicando, que a gente briga muito, né? Eu já discuti no bom sentido, já conversei com os professores, colegas de matemática e física lá atrás, que esse sistema é bom a gente falar, que acontece dos 2 lados, blá, blá, mas é tão já enraizado esse passa para lá, passa para cá no Brasil, que é difícil mudar, né? Pelo menos onde eu estudei e onde eu também dei aula. Bom, enfim, eu percebi que eles não conseguiam fazer isso, eu falei, não, peraí, se eu ficar batendo aqui, né, com eles, eles vão só cada vez mais desistir ou desestimular ou desmotivar para isso daqui, então vamos voltar, vamos dar um passo atrás, vamos ensinar primeiro como resolver essas equações simplesinhas, 2x igual a 4,
né? Passo 2 divide os dois lados por 2, x igual a 2. Aí depois eu coloquei alguns implementos a mais, 2x igual a 4 menos x, e aí eles tinham, né, que fazer igualar a equação, x de um lado, número do outro. Depois coloquei x dos dois lados, números dos dois lados, e repetimos durante uma semana, isso significa 4 aulas, somente exercícios com relação a isso, e hoje eu pude voltar de novo, então, um dia antes do teste, voltar às equações, né, 2 equações do primeiro grau ali, sistema de equação, para eles resolverem. E, foi surpreendente o resultado que eu obtive nessa aula. É claro que os alunos, a gente, né, temos sempre que pensar, eu sempre falo isso que a gente tem, vou tentar desenhar aqui desse lado, né, uma gaussiana na nossa sala de aula. O que significa isso? A gente sempre vai ter um grupo dos alunos que tem maior dificuldade em matemática, um grupo pequeno aqui de alunos que conseguem, né, desenvolver a matemática um pouco mais fácil, mais rápido, e aqui no meio vai estar o montante, a maioria dos alunos, né, que não tem nem tanta facilidade, nem tanta dificuldade, resolvem, fazem o que tem que fazer. Até hoje eu posso falar que todas as minhas salas seguiram essa gaussiana, eu faço muitas vezes, às vezes, um controle de nota por Excel, onde eu ploto esses números num gráfico, mas enfim, né, mania de físico ou de matemático. E hoje, claro, né, esses alunos que têm maior dificuldade, eles sempre vão ter dificuldade, então eu já estou sempre preparado com isso. São os alunos que, né, já colocam na cabeça, eu não consigo, já tem aquele mindset um pouco demotivador, né, o desmotivador, que dificulta o aprendizado deles, dificulta também o nosso ensino durante as aulas. Mas a grande maioria hoje captou a mensagem muito rápido. Eu mostrei 2 vídeos para eles explicando, né, como aquilo se desenvolvia, e também já tinha dado um pouquinho o conteúdo. É claro que a gente tem que lembrar de que já é uma segunda vez que eles estavam vendo isso, mas eu fiquei impressionado com o resultado deles. Quando eu passei exercício, eu tinha projetado um exercício, sabia que eles não iam resolver todos eles pelo tempo normalmente, né? Isso a prática nos dá. E por incrível que pareça, eles conseguiram ir além do que eu tinha imaginado, mas é claro, por que eles conseguiram ir além do que eu tinha imaginado? Porque eles já tinham, né, essa base muito grande aí de equação. Se eu for olhar pela apostila, pelo livro que a gente segue, ou todos os livros aqui, né, que eu vi na Alemanha a princípio, ou mesmo, né, eu também sigo algumas apostilas aí do Brasil para poder, às vezes, né, me familiarizar com o conteúdo, ou poder também ter uma base, tá legal, a gente faz assim. Até agora posso dizer que foram 99% dos casos muito igual, né, muito parecido. O que se aprende no Brasil é o que se aprende aqui também na escola na Alemanha. E então a apostila já dava direto esse conteúdo sem voltar para esse conteúdo que era um conteúdo mais de 7º ano e de 8º ano, né? 2 anos, até 2 anos antes aqui do que eles estão vendo agora. E eu dei esse passo para trás para agora dar 2 para frente, né? Porque agora eu consigo, teoricamente, ao invés de eu ficar martelando nesse conteúdo agora durante 2, 3 aulas, pronto, eles aprenderam, eu já vou para o próximo conteúdo, claro, dentro aí, né, desse tema também. E eu percebi, e eu já tô sentindo que a minha turma pode seguir sem que eu fique muito tempo nesse tema. Então, hoje mostrou, né? Hoje foi a prova, mais uma vez. Isso acontece em várias vezes, mas eu nunca venho na frente de uma câmera para falar, né? Eu tô agora aqui expondo o que aconteceu. Talvez aconteça isso com você também nas suas aulas, né? Ou para quem está iniciando na carreira e nunca teve essa experiência, saiba que isso vai acontecer. Às vezes é melhor a gente dar um tempinho ali, dar uma paradinha ali, treinar uma aula. A gente fala, às vezes, perder uma aula no planejamento para voltar a um tema e poder, né, passar para eles o conteúdo de novo, do que tentar ir lá cuspir conteúdo e tentar fazer com que eles aprendam um novo conteúdo. Eu sempre falo que tem 2 métodos, qual é o certo? Acho que nenhum é certo, nenhum é errado, né? Vale a pena tentar. Um é justamente, né, fazer o oposto, que é passar o conteúdo e depois ficar martelando até que eles consigam fazer e vão aprendendo. Só que, assim, você leva o nível e aí vê quem tá pendurado, né, vamos dar um exemplo aqui, você abre um guarda-chuva e pendura todo mundo.
Aí você vê que um monte já cai no começo, porque não consegue, é muito difícil, aí você vai ter que ir pegando um por um com a mão, trazendo aqui para pendurar nesse guarda-chuva de novo para não cair. Sei lá se alguém entendeu o meu exemplo. O outro exemplo é, galera, a gente vai subir escadinhas um por um, todo mundo junto, até a gente chegar aqui, né, nesse nível. Claro que tem conteúdo que dá para fazer isso, tem conteúdo que não dá para fazer isso. Nesse caso eu resolvi escadinha por escadinha de novo lá atrás, né, para eles aprenderem o conteúdo agora que eu achei que foi mais fácil. Senão sempre acontece aquilo, muitos desmotivam, muitos ficam tristes, muitos vão achar matemática difícil. E é assim que funciona, né? A gente vai aprendendo formas de lidar com os alunos, vai interpretando as carinhas deles também. O importante é que no final eles tenham absorvido, de novo, se eles vão usar ou não para a vida, isso pouco importa. Eu acho que o que mais importa é eles desenvolverem um raciocínio lógico, desenvolverem um raciocínio que vai trazer, né, um pensamento mais ágil, prático para eles em N situações da vida. Claro que eles vão usar, mas eu digo que não, às vezes, especificamente um conteúdo que se aprende em matemática, física, né, que são as minhas matérias. Bom, é isso. Às vezes dar um passo para trás para dar 2 para frente é mais importante do que empurrar esses 2 passos para frente aí de uma vez só. Esse é o meu recado hoje. Amanhã a gente tem treinamento. Desculpa aí. Eu vou falar como foi esse treinamento e um pouco dessa cultura de treinamento aqui na Alemanha. Beleza? Até mais. Beijo.